Muito bem. Vamos então para a nossa aula de História Eclesiástica, parte 1, né? Acho que a aula, se eu não me engano, a aula 16 já. É isso mesmo. 6, 4, 6, 6. Aula Perdi 16. algum trabalho, Não, não, pastor, não, na não. última sexta? A gente tá. A dinâmica aqui é muito fórum, muito comentário da aula. Deve ter uma provinha hoje, vai ser a coisa que está no texto já, a gente vai ler, já vai fazer a prova. Tranquilo, Tá. tranquilo. Bom, nós vamos continuar hoje com Mas, o MAS, né? E vamos ter a apostila hoje também. Mas vamos começar aqui pegando. Hoje vamos dar um foco sobre a questão dos hereges. Na verdade, a verdade, a questão dos hereges é complicado, porque tem coisa que os caras falavam naquela época, era muito cedo para falar. Com o passar do tempo e a discussão teológica, metade estava certo, metade estava errado, metade tinha coerência, metade não tinha coerência. Por exemplo, tem um deles que fala que Jesus Cristo era não era, ele era enquanto homem, não, assim, as duas naturezas eram distintas. Havia um Jesus divino, um Jesus humano, né? A priori surgiu como um certo tipo de heresia para a igreja da época. Bom, o tempo passa, a gente estuda, que bom que nós estamos no século XXI, né? Que todo mundo já falou o que tem que falar, já escreveu, e a gente fica só olhando e estudando. De fato, Jesus, aqui, enquanto homem, não era, enquanto homem, ele não era Deus, porque se ele fosse Deus, cara, ele fez um teatro na cruz. Que Deus não sente dor. Se não quiser, não sente dor, no caso de como nós, como seres humanos, né? Então, Jesus veio em carne, né? Jesus veio em carne e a Bíblia afirma isso. Então, enquanto homem, cara, ele era 100% homem. Ele não tinha as características homens. Ah, mas ele viu Natanael debaixo da figueira. Ah, mas a revelação todo mundo teve. Aí ele se ocultou no meio do pessoal que ia matá-lo. Ah, mas Felipe foi trasladado, não era Jesus. Ele falou assim, quando perguntaram assim, quando é que tu vens, né? Quando é que você vai voltar? Ele falou assim, ó, nem eu sei, nem os anjos. Quer dizer, se ele soubesse, ele contaria. Agora, depois que ele ressuscita, aí sim, ele retoma a forma divina, ele passa pela parede, ele come um peixe. Como é que pode a pessoa passar na parede como um peixe? Tem que ser Deus, tem que ser um ser, né, glorificado. Então, quer dizer, nesse ponto, o cara não era tão herege, né? Ele foi mal interpretado, mal entendido, ou faltou um tipo de interpretação. Então, na verdade, falar dos hereges, porque a história diz que é herege. A gente tem que olhar alguma coisa, não tudo, né? Porque não dá, mas alguma coisa a gente pode olhar e aprender, em partes, em pedaços, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre essa questão dos hereges. Se são muitos, são pelo menos aqui, eu coloquei pelo menos uns 6, mas tem muito mais. Se não der para fazer nessa aula tudo, a gente faz na outra, mas a gente vai terminar essa parte hoje. Deixa eu chamar aqui a apostila, porque não está aparecendo para mim aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Acho que vai aparecer agora, vamos ver. Chamar aqui. Pronto. Eu acho que está chegando aí, João Paulo. Apareceu aí? Tá para você aí? Só foi um sinal aqui. apareceu sim. Ah, tá, beleza. Apareceu. Apareceu. Ok. Bom, nós vamos estudar primeiro os hereges e as suas heresias, ok? Depois a gente vai focalizar em algumas heresias, mas esses caras aqui, eles pelo menos eles começaram com eles as heresias. Começou com eles primeiro, né? Eles deram início a essa questão das heresias. Outra coisa que eu quero colocar sobre heresia ainda. A heresia depende de quem está olhando a heresia. Se eu disser uma coisa que a Igreja Nazarena não aceita, e eu pregar uma doutrina que ela não aceita, vamos supor que eu comece a pregar na Igreja Nazarena que a salvação não é só pelo sangue de Jesus, a salvação também é por uma vida boa. Você fazer donativos, caridade, você pode se salvar. Não. A Nazarena entende que a salvação é pelo sangue de Jesus, sacrifício da cruz vicário. A questão do social, do amor,
das caridades é um fruto de quem é salvo. Isso não salva ninguém. A salvação não é pelas obras. Mas eu falo, não, é pelas obras sim, pelo amor sim, não foi pela cruz, não. Eu sou um herege. Porque um grupo de 140 mil pessoas pensa de uma forma e eu estou pensando de outra. Eu sou herege. Mas vamos supor que eu tenho um grupo grande que me acompanha nas minhas coisas, e aí alguém fala ao contrário do que a gente prega, do nosso conjunto de doutrinas. Então, para nós, ele também é herege. Então, o ponto de vista herético é da onde vai o olhar, de quem vem olhar. Para a igreja da época, era heresia o que eles falavam aí. E realmente tem muita coisa aí herética, né? Tem outras coisas que depois a igreja desenvolveu com os concílios, com os sínodos, com as reuniões, com as conferências, eles começaram a ter, por exemplo, o tema do trinitarismo, né? O trinitarismo, a Bíblia não tem a expressão trindade, embora ela apareça lá. Mas até você entender o Deus um que é três, três que é um, o trino Deus, Deus trino, Deus une, rapaz, vai ter também os unicistas que colocam tudo junto, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, coisas que tem que olhar, que tem que estudar e chegar não no que a gente pensa que é certo, mas o mais perto da ortodoxia. O que é ortodoxia? É o que fica mais perto do original, o que é menos interpretado, porque a interpretação que divaga, né? Ela acaba levando em locais difíceis de voltar depois. Então, vamos entender essa questão aí desses promotores de heresias, segundo a igreja primitiva, por parte dela, e as suas heresias. Salvaguardo algumas coisas que a gente pode analisar a priori e tentar entender onde quer chegar a ideia daquele herético, né? Vamos então entender isso aí. Vamos citar primeiro um aqui, chamar aqui o marcionismo, né? Que é do Marcion. Esse aí não é um dos primeiros, mas é lá dos primórdios. Olha que interessante, não é um dos primeiros, mas é lá dos primórdios. Ou seja, é do comecinho, olha, 85 a 160. O que é que o Marcion está ensinando para a igreja na época, né? O nome do movimento é marcionismo, porque vem do Marcion, né? O Marcion vem de Marcion, o marcionismo vem de Marcion. Em 138, depois de Cristo, na verdade, ele veio para o catolicismo romano, né? Ele nasceu em 85, mas em 138 ele veio para o catolicismo romano. O Marcion tinha alguns pontos de vista, mas não convenceu o clero. Depois de um cisma, desenvolveu uma organização religiosa paralela à igreja e conseguiu muitos seguidores. O Márcio ele era tipo do empresário, né? Ele era tipo um cara que fazia homem de negócio, ligado assim, a negócios. Então ele tinha um certo poder de convencimento popular, ele tinha uma forma persuasiva muito interessante. Não necessariamente Marcion teria sido um gnóstico, porém suas teses permeavam o campo do pensamento crítico. Como, por exemplo, ele dizia que o judaísmo é maligno, né? Jeová do AT não é o do NT, porque ele dizia que o Deus do Antigo Testamento ele matava, era genocida, ele chegou em Jericó, matou criança, com o lado do Reagag também, e não sei o quê. E agora vem o Novo Testamento com Deus, que Deus ama muito da maneira, Deus é filho unigênito, um Deus piedoso, um Deus que só ama, que perdoa, que salva. Ele não conseguia entender a condição cultural de época desses povos e dessas remotas datas, né? Ele colocava tudo num lugar só. Teve hora que Deus agiu no Testamento por uma questão de justiça, por uma questão de imposição da sua soberania. Há muitas questões aqui que o homem procurou esses caminhos de morte, de desobediência. Deus havia avisado as coisas, mas ele não entendia isso. Então, ele dizia que o Deus do Antigo Testamento, né, não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, ele condenava o judaísmo, e ele começou
trazer pessoas, né, para o acompanhar. Ele começou a trazer seguidores para acompanhar, aquele negócio todo. Ele conseguiu muita coisa aí. Ele também dizia o seguinte: Paulo é a voz maior, tanto é que a Bíblia que ele construiu, né? Na verdade, ele fez o primeiro cânon. Ele deu o primeiro cânon, né? Ele fez o primeiro cânon, ele criou um mini cânon lá, tirou o Antigo Testamento, ele colocou as suas cartas de Paulo. Olha, ele negou quase tudo na Bíblia, né? Então, Paulo era a voz maior. Ele fez um paradoxo entre a cultura do brutal do antigo com a graça, o amor, a misericórdia. Então, ele não conseguia entender um Deus que manda destruir uma cidade e agora um Deus que abraça na cruz e perdoa a todos. Então, ele ficava nessa dúvida, né? Então, ele dizia que Jesus era apenas uma aparência. Aí é uma espécie de docetismo, né? O docetismo dizia que Jesus era uma aparição, ele não era real. E o Marcion encontrou quem o ouvisse. E a sua denominação sobreviveu pelos lados da Mesopotâmia, né? Na Pérsia e parte da Ásia Menor. Então, esse cara foi um dos primeiros e foi ele que incitou, né, a igreja cristã primitiva a construir o cânon, porque ele montou um cânon para ele. Ele montou um cânon particular para ele, esse Marcion aí, né? Então ele deu a ideia. Já tinha a Torá, o Netuvim, o Ketuvim, que são o Tanakh, né, dos hebreus. Aí ele fez também, ele compilou os livros deles aí, tirou alguns pedaços aí, juntou as cartas de Paulo. Olha, esse foi o Marcion, né? O marcionismo. Então, na verdade, tudo que ele falou está errado mesmo. Tudo que ele falou está errado. Não tem nada que ele pode se aproveitar do que ele falou aí. Vamos seguir. Aí depois vem aí o montanismo, né? Montanismo. Esse Montano aí agiu ali pelo segundo século, né? Como vê a data de nascimento aí na vida dele aí, de Montano. Montano assumiu ser o próprio. Olha só, esse é o herege mais profundo. Ele diz que ele é Espírito Santo. Ele dizia, eu sou o Paráclito, né? Isso aí é. A gente, cara de pau, ele é muito corajoso, né? O cara falou assim: olha, eu sou o Espírito Santo, né? Ó, o Espírito Santo tinha sido enviado há 170 anos atrás. E o cara está dizendo que é Espírito Santo. Quer dizer, é muita cara de pau. Também anunciava ter o dom de profetizar. E possuía duas discípulas, né? Que deixaram seus maridos e família para o seguir. Então, interessante, né? As duas discípulas andavam com ele. Tá parecendo aquele Henrique Cristo, lá de Curitiba, né? Só tem discípulos. Pelo menos as que andam com ele na rua lá, é tudo discípulo. Priscila e Maximila, elas afirmavam serem porta-voz do Espírito Santo. Montano marcou o fim do mundo e anunciou a cidade de refúgio na Frígia, de onde iria ressurgir a Jerusalém do céu. Não, esse viajou legal. Esse viajou legal. Ele dizia que é o Espírito Santo, as duas discípulas seguiam ele, dizia que era a voz do Espírito Santo, marcou o fim do mundo, anunciou uma cidade de refúgio, o pessoal correr para lá, na Frígia, da onde iria ressurgir a Jerusalém do céu, porque a terra não estava mal. Olha, o movimento também pregava castidade durante o casamento. Já pensou, gente? Que coisa, hein? E mais ainda, proibia o segundo casamento. Promovia jejum 2 semanas e dava prioridade aos alimentos secos. Tipo de uma dieta, né? Evitando o consumo de carnes. Não aceitavam perdão dos pecados considerados graves, mesmo tendo confissão. A pessoa confessava que eu pequei, estou confessando, eu quero pedir perdão, eu quero continuar, eu quero ser... Não, está perdoado não. Não tem perdão para você não, não. Jesus disse que só não havia perdão por conta do Espírito Santo, né? Mas o Marcion achou que não, que tem pecado grave aí que não tem desculpa não. Então, nós estávamos perdendo os pecados, mesmo tendo confissão, as mulheres tinham que usar véu,
na ordem do culto, ensinava também a não correr das perseguições e se assim entregarem facilmente. Eles se achavam pneumáticos, que significa que eram soprados pelo Espírito, e considerava a cristandade no todo, né, como psíquicos, irracionais. Rapaz, o cara era arrogante, brincadeira. Esse é o tal do Montano, né? Esse Montano aí conseguiu. E o pior é que essas pessoas, elas conseguem seguidores, rapaz. O pessoal vai atrás dessas pessoas aí, né? Incrível como ser humano, não sei. Ou se é uma hipnose coletiva. Pode ser uma hipnose coletiva, né? Pode ser uma reação em cadeia psicológica, não sei. Mas olha o que esse cara falava, os absurdos que ele dizia. Então, a igreja primitiva, ela foi para cima, se levantou, contestou, não deixou barato, não. Esse pessoal aí foi expulso, foi colocado no canto, porque não tem nada que se aproveite aí, né? De vez em quando algum fala alguma coisa, que você pode ser sensato, pensar um pouquinho, dar uma nova compreensão mais bíblica. Mas esse pessoal aqui, ó, esses dois até agora não tem nada a oferecer. Mas nada, nada, nada. Né? Há um outro chamado Ariano, aí vamos ter a ascensão do arianismo, né? É diário, né? Não é diário, né? Dia a dia, diário. O arianismo foi uma linha que não aceitava a trindade, também não admitia consubstancialidade, que exerce a unidade entre Deus e Jesus. Ele foi presbítero em Alexandria, então ele dizia que não havia, os dois eram distintos, os dois não se misturavam, não tinha negócio de pai e filho, tipo, a mesma pessoa. Isso é quase unicismo, né? É como se fosse unicismo. A ideia de submissão de Jesus a Deus era veemente rejeitada, isso é o que ele dizia, né? Colocando Jesus como autoridade unicentral. De acordo com Ario, há um só Senhor, e Jesus é apenas filho. Assim não pode ser o próprio Deus. Vou repetir. Há um só Senhor, sendo que Jesus é apenas um filho. Assim não pode ser o próprio Deus. Ario ainda ensinava que, por ser Deus grande e eterno, uma revelação dele estaria vedada à raça humana. O historiador H.M. Gautkin afirmou na obra The Arian Controversy: o Deus diário é um Deus desconhecido, cujo ser se acha oculto e eterno mistério. Ario teve seus pensamentos rejeitados no primeiro concílio e classificados como heresia em Nicéia no ano de 325, devido ao antitrinitarismo da doutrina. Ele fazia uma aproximação aí dos três e a igreja contestou. Então, esse Ario aí, olha, como eu disse no começo, todos eles conseguiram seguidores. Isso é que eu não entendo, né? Bom, não entendo. Hoje acontece também, né? Tem tanto picareta aí e as pessoas estão indo atrás, não sei o que tem na cabeça das pessoas. É sei lá, uma patologia clínica coletiva, patologia, não sei, dá para entender. Tem cada coisa que você vê, inclusive hoje, eu estava dando aula de história do cristianismo, que eu estou aqui no seminário aqui na Inglaterra, é a mesma matéria aí que nós estamos dando aqui, história do cristianismo. Eu dizia o seguinte: na divisão da igreja, no caso dos períodos da igreja, nós temos o período apostólico, que vai da morte de Jesus até a morte de João ou Simão Zelote. Aí inicia-se a patrística, o segundo período, que ela vai do ano, sei lá, 103, 104. A patrística vai até 1300, 1200. Então, quando começa aí os escritos de Wycliffe, o John Hus, o Jerônimo de Praga, posteriormente Lutero, Zwinglio. Bom, na verdade, a discussão teológica que perpassa esses períodos é muito interessante. A
patrística acaba aí em 1300, então começa aí o terceiro período, que é o escriturístico. E todos esses anos que eu falei vão até 1800, que é a data do avivamento, terceiro, quarto período. Desculpa. Vai até 1500, que é a reforma protestante. A reforma. A reforma 1517, o protestante 1529. Depois eu explico na outra aula. Aí o quarto movimento da igreja, né? Apostólico, patrístico, escriturístico, e agora vem o avivamento, começa o século XVIII, vai até o século XIX, aí vem a missiologia, o vídeo de missões, né? Aí vem em 1900 e pouco o Pentecostes, sexta época. Aí depois vem o que nós estamos vivendo hoje, que é esse evangelho pós-moderno, né? Eu me recuso a falar neopentecostalismo. Esse neopentecostalismo, para explicar essa igreja nova aí, é um problema, porque quando eu coloco o pentecostalismo no meio, eu começo a ferir a primeira onda de Pentecostes, que foi genuína. 1900 foi genuína, foi a Pentecoste genuíno de Deus, né? Só que quando você fala neopentecostal, eu até discuti isso com o Dr. Vinícius Couto, que é muito conhecido, e ele realmente vem na minha linha. O neopentecostalismo aí, para explicar esse surgimento de igrejas novas com tantas coisas escritas que eles fazem, colocar Pentecoste aí, desclassificar o que foi o real Pentecoste, tanto de Jerusalém, como esse aqui, que teve em 1900, onde surgiram várias igrejas pentecostais no Brasil, né? Entre elas uma das maiores, que é a Assembleia de Deus. Já a Nazareno, ela é oriunda do movimento de santidade americano, que é também um avivamento, não deixa de ser o Pentecoste, né? Não deixa de ser o Pentecoste. Então, quando eu coloco neopentecostalismo, para esse povo que está aí, cuspindo na língua, empurrando, soprando, jogando não sei o quê, dançando igual um agir de macumba, essas coisas tudo aí, é tanta coisa. Quando eu coloco neopentecostalismo, eu estou acabando com o pentecostalismo. Então, eu prefiro dizer período pós-moderno religioso. Período pós-moderno religioso. Então, nós temos período apostólico, período patrístico, período escriturístico, reforma protestante, avivamento, missiologia, Pentecoste e o pós-modernismo agora. São 8 situações que a igreja passou. Vocês estão anotando isso aí, não, né? Essas coisas? Era bom tá perdendo coisa aí, tá anotando coisa aí. Não vou repetir mais não, agora tem que assistir o vídeo. Mas é isso. São 8 períodos aí que a igreja enfrenta. E nesses 8 períodos, as nuances de heresias vêm, sai. Repito a dizer, quem é que está com a verdade toda? A verdade não está com nenhuma denominação. Está na palavra de Deus. É ela que é a verdade, né? João fala assim, ó. O Senhor fala assim, ó. Eu vou, mas enviarei o Consolador, e ele vos guiará em toda a verdade. Está aí. Essa é a verdade. Então, esses hereges aí cometiam esses pecados de heresia porque alguns estavam fora da verdade. Alguns eram mais chegados à filosofia, né? Muita filosofia na cabeça, muita coisa filosófica. E outra coisa, agora, presta atenção ainda na questão da história da igreja. Jesus me salva ali, anda no começo, desculpa, ele anda no começo com 12 homens, tá? A Bíblia diz que eles eram indoutos. O primeiro que vai chegar, que é poliglota, conhece as leis, blá, blá, é o apóstolo Paulo. Lá no final, ele nem convive com Jesus. Jesus vai andar com pescadores, com tributarista. Não que seja ninguém, gente, nesse no caso, né? Tipo Zé Povinho. Não estou falando isso, pelo amor de Deus, né? Eu estou dizendo que Jesus escolheu homens populares. Porque você veja bem, os patrísticos dos quais estamos falando, esses aí são os hereges, mas tem os gente boa, né? A maioria deles, se não todos, eram de escolas filosóficas. Conheciam muito bem a filosofia. Aí eu pergunto a você, Jesus vai iniciar uma igreja, vai procurar 12 intelectuais. Essa igreja não vai avançar. Por quê? Porque o intelectual ele faz conta, ele faz cálculo, ele prevê, ele aplica o SWOT, e não sei quem mais e tal. Pá. Jesus precisava de gente popular. Era um Pedrão que falava demais, né? Era o André que buscava Pedro,
Eram os irmãos Boanerges que consertavam a rede para o povo. Jesus precisava de um impacto na sociedade de primeira. Pessoas que não questionassem muito, acreditassem piamente, com os olhos fechados, recebessem o Espírito Santo e tornassem uns grandes missionários. Pode notar que na segunda leva agora, o Senhor vai salvar esses meninos todos aí, que são tudo gente universitária, são gente que é ex-monge, gente que conhece a mitologia grega a fundo, e agora esses poderão combater uma onda de ataque contra a igreja, entre eles o gnosticismo. Deus levanta esses patrísticos, homens letrados, agora é diferente, tá? Os primeiros apóstolos eram iletrados. Agora você tem gente letrada. Você tem Clemente, você tem Ambrósio. Ambrósio foi professor em Milão, muitos anos. Você tem o Irineu de Lyon, gente do céu, que escreveu a obra Contra as Heresias. Você tem o Agostinho de Hipona, escreveu Confissões, Igreja de Deus, não, Cidade de Deus. Você tem Tertuliano, Orígenes, Porfírio, Metódios, Raimundo Lu. Gente, só pessoal que tem cacife. Esse pessoal não dá para começar a igreja. Com Jesus, não. Não dá. Agora, eles estão no lugar certo para combater frente às heresias que vão surgindo. Porque eu tenho o começo apaixonado, que são os discípulos, bum, a igreja de história. Ásia Menor. Com essa difusão da igreja, ela torna-se algo semelhante a uma filosofia. E aí, é como se fosse a Grécia, o grego. Como é que os gregos faziam? Eles iam para as ruas falar suas filosofias, discutir lá entre eles. Interessante, era uma cultura. Agora, você tem a Igreja de Cristo que chegou, né, desfazendo essas culturas, e com gente que conhece. Ô, pessoal, o procônsul de Roma era amigo do Policarpo na escola grega. Os caras se conheciam, eram professores destacados. Aí Deus usa essa galera, né, para se opor a outra galera que vinha contra. Aí você vai ter os pais apologetas, os pais polemistas, né, que vão cuidar dessa outra fase da igreja. Vamos estudar aqui um outro, no mais aí. Vamos aqui para os hereges, aliás, maniequismo. O maniequismo de origem persa, a Pérsia hoje seria o Iraque, né? Seria aquela região. Foram chamados por esse nome em razão do seu fundador, por nome Mani. Acreditava que o universo compõe-se do reino das trevas. Olha o que se acreditava esses caras. Acreditava que o universo era composto das trevas e da luz. E ambos lutam pelo domínio do homem. Tanto as trevas como a luz. Até aí dá para entender mais ou menos o que fala o Evangelho, né? Sobre os poderes do mal, tal, a salvação em Cristo. Mas eles rejeitavam a Jesus, porém criam em um Cristo celestial. O Jesus estava aí, que morreu na cruz, não, tem um outro lá que é celestial, a gente vai crer nele. Mene pregava que a junção dos reinos das trevas, luz, trevas, né, teria gerado toda a matéria, só que com uma essência má. Dizia que a humildade possuía a umidade, né? Dizia que a humanidade possuía uma existência imperfeita. E os pais da justiça, que para ele eram o Zoroastro, o Buda, Jesus, olha só, tinham estado no mundo para mostrar e expor a maldade. No entanto, Mani se considerava aquele que iria terminar. Ele não leu. Pai, está consumado. Em tuas mãos entrega o meu espírito. Ele estava consumado, acabou. Eu terminei. Mas ele não leu nisso. Eu não sei que Bíblia que ele não tinha para ler isso aí, né? Então diz que os pais da justiça, né? Que para ele era Zoroastro, que é uma religião antiga, lá bem longe, né? Bem antes de Cristo. O Buda, né? Jesus, tinha estado no mundo para mostrar e expor a maldade. No entanto, Mani se considerava aquele que iria terminar a missão que o Pai da Justiça havia feito na Terra.
porque foram incompreendidos. Quer dizer, Jesus veio e pregou, foi incompreendido, humano, e vai lá para terminar o que o Senhor começou. É brincadeira. O destino de salvação seriam desfrutados por aqueles que vivem de forma ultra rigorosa. Outra coisa aí, só vão ser salvos, nesse caso dele aí, aqueles que têm realmente uma vida ultra rigorosa. O que é isso aí? É o legalismo, é o moralismo barato, né? Que as pessoas tendem só olhar a vida dos outros e não. Então tá aí, ó, o maniaquismo também não tem nada que presta aí. Quando você lê de novo, relê, eu tenho lido esse pessoal, eu agora consegui a patrística, né? Que são 30 volumes, eu acho. É uma enciclopédia. Só desse pessoal falando aí, pessoal do começo, né? Então, o maniequismo é isso aí também. Ele traz isso no seu bojo, essa sequência aí sei lá, o que é isso? De heresia, na verdade. Heresia. O donatismo, né? Vem de Donato. O donatismo foi um movimento cristão que afirmava que a igreja não devia perdoar os traditores cristãos que, sob perseguição, negavam a fé e depois eram recebidos com perdão pela igreja. Para os donatistas seguidores de Donato, esses perdões não valiam. Ou seja, um crente foi torturado na sua fé, ele sofreu tanto que ele cedeu, falou: ah, não, desculpa, eu não quero falar mais de Jesus, não, e para mim não existe. Então, para ser solto, para não morrer, eles negavam a Cristo. Mas quando eles saíam soltos, a primeira coisa que queria era a igreja. Quando eles iam para a igreja, aí os donatistas, eles diziam: não, não pode vir aqui, não recebemos, não vai ter perdão nenhum. Aí teve que o Agostinho de Hipona ir lá tentar convencê-los, né? Mas eles faziam isso aí, eles não. Seria como, Major, um desertor, é isso, né? Desertor, né? Foi embora, abandonou a carreira, falou com o oficial, desertou. Aí depois de querer entrar de novo para a corporação, acho que é meio difícil. Nesse caso, a polícia e o exército são meio donatistas, né? Não sei se tem como reintegrar uma pessoa desertora. Não sei. No Código Militar, acho que é meio. Não, a gente até reintegra, só que ele é reintegrado temporariamente. Ele é reintegrado, ele entra, ele fica preso, literalmente, e daí ele responde na justiça militar Deserção. pela deserção. Meu Deus. Bom, então vocês são melhores que os donatistas. É, isso em Donatistas. tempos de paz, né? Como nós É, estamos hoje. Se for em tempo de guerra, daí é permitido até a morte do cara por traição. meu Deus do céu. Ah, aí eles chamavam de traditores. Eu conheço tradução. Traditores é o nome não é o neologismo, não é. O que é neologismo? É uma palavra nova, né? Que tenta explicar uma situação, né? Mas tradutores eu não conhecia, eu li há pouco tempo, aliás, já tem um tempo que eu sabia, né? Mas achei interessante a palavra tradutores, né? Cristãos sob perseguição negavam a fé e depois eram recebidos com o perdão da igreja. Em contraponto, a igreja manteve em dizer que sim. Quer dizer, de um lado, os donatistas diziam que não se pode receber na igreja pessoal, que não pode dar segunda chance, coisa nenhuma. Mas, por outro lado, a igreja em si, a igreja oficial, chamada oficial, né? Ela estava dizendo: não, pode receber sim. Né? Mas tinha aqui umas condições, mas eles recebiam sim. Em contraponto, a igreja se manteve firme em dizer que sim, os editores, uma vez confessos, né? Confessou, se arrependeu do que fez, aí seriam perdoados pela igreja, poderiam não só voltar à comunhão, como ministrar os sacramentos, com a única exigência de fazer de acordo com o ritual estabelecido. E assim, o fazendo não necessitava de rebatismo ou de reordenação. Bom, nesse ponto aí, está coerente para a igreja, porque a igreja ela é o caminho da salvação, aliás, ela aponta o caminho da salvação e está suposto a igreja perdoar, né?
está suposto a exercer perdão. Então, isso é um caso aí que realmente essa igreja aí, embora já era católica, já fora do pino, mas está dando uma bola fora dentro aí, então o negócio está mais ou menos interessante. Está mais perto do que a gente pensa que deve ser. Né? Pensa não, a palavra, né? Diante da pretensão de pureza absoluta da igreja donatista, Agostinho argumentará que a igreja é um corpo misto, composto de bons e maus, justos e injustos, joio e trigo. Esta ideia, ironicamente, ele desenvolveu a partir das concepções do donatista dissidente Ticônio, que via a solução desse dilema apenas em um futuro escatológico. Agostinho também abraçará essa tese. Para ele, a igreja não pode ser uma elite no mundo, ela é necessariamente santa, santa e mundana, a um só tempo, a ser purificada somente no fim. Quer dizer, o Agostinho estabelece essa igreja que oscila entre o bom e o ruim, mas no fim ela vai ter a sua recompensa. O donatismo foi isso aí. Eles tinham mais algumas coisinhas, mas não vale a pena falar. Eu condensei a matéria, porque se eu for ficar falando aqui esses caras, eu pego um desses aí e vou varar a noite aqui com vocês. Então não adianta. É saber quem foi o sujeito, o que ele pensava e como é que ele já reagiu. Isso nós precisamos saber. Agora, o número de sapato que ele usava, que tipo de calça que ele tinha, como é que ele penteava o cabelo, isso aí é muita informação para quem não quer crescer. Então, eu quero só ir no ponto, que é o nome da pessoa, né? A historicidade, o evento e o local. Isso aí que é importante para conhecer. Vamos, que eu acho que é o final aqui, o Nestoriano, deixa eu ver se ele é o fim. É isso mesmo. Nestoriano é o último, né? Ele é de 386 a 451. Não que seja o último, teve muitos outros. O último aqui na minha lição. O último aqui no meu template. Eu teria vários, gente. Eu passaria aqui à noite com vocês. Mas eu peguei os mais importantes, porque eles ameaçam a estrutura da igreja. Então, esses caras aí, se não fizeram, não conseguiram, eles chegaram perto. Inclusive, alguns deles tiveram sua própria igreja, seus próprios discípulos, né? Eles romperam também a igreja romana. Então, vamos lá, vamos ver o Nestor, né? 386 a 451. Nestor, ao seu dispor, né? Tem uma propaganda antiga da Hermes Macedo. Acho que é isso, acho que era Hermes Macedo. Nestor, ao seu dispor. O nestorianismo é uma doutrina que afirmou não haver união entre a natureza humana e a divina. Lembra que lá na frente, no começo, teve um que falou isso também? Se não me engano, foi o... A gente falou aqui nele agora, né? O ariano, né? Arianismo, né? Dizia não haver a união entre a natureza humana e a divina de Cristo. Também negava o título de Maria sob o conceito Theotokos, que seria a portadora de Deus, né? A que leva algo de Deus, a Theotokos, né? Entre outros significados aí. Os ensinos de Nestor agitaram o seio católico e no Concílio de Éfeso, em 461, foi considerado herege. 20 anos depois, o Concílio da Calcedônia também corroborou. Tudo isso contribuiu para uma cisão, e assim muitas igrejas deixaram o catolicismo romano para seguir a Nestor. Né? O nestorianismo, é uma forma de diofisismo, distinta natureza enquanto na Terra. E pode ser entendido como uma antítese do monofisismo, a natureza unificada em Jesus Cristo. A natureza justificada após a ressurreição. Quem emergiu justamente como reação a ele? Vamos lá. O diofisismo, ele ocupa mais de uma pessoa, né? Não só um Deus único, mas ele acha que cabe mais uma pessoa aí, né? São distintas naturezas, né? Aí vamos voltar ao primeiro ponto que eu falei no começo da aula, que acreditava-se que Jesus fosse 100% Deus aqui na Terra. Ele não podia ser. Porque se ele fosse, na cruz, teria feito um teatro, né? Porque morreu na carne, o sangue derramou, mas foi um teatro. Ele é Deus, Deus no sentidor. Mais ou menos nessa linha que ele trabalhava aí, né? Já o
o monofisismo, as naturezas são interligadas, são unificadas. Seria, talvez, o nosso caso do corpo glorificado, porque vai ser aquela união, né? Um corpo diferente que você vai tomar, de repente, eu não estou afirmando que seja, né? Mas era assim que essa ideia aí trabalhava, né? O monofisismo. Ele atesta para uma só, onde a humana foi absorvida pela divindade. O monofisismo sobreviveu até hoje, transformado no miafisismo. Toda a natureza são juntas. Então, é um corredor entrando no outro aí. Então, o Nestor foi esse cara que trouxe, elencou esse pensamento aí na igreja, né? Ele afirmou que não havia a união entre a natureza humana e a divina, como de fato no caso de Jesus realmente não tinha, senão ele não teria sido, ele sofreu como homem, ele recebeu a chicotada, os pregos, as mãos, feriu, sangrou, sofreu, ele era homem, né? Ó, vou dar para vocês uma dica. Quando vocês enfrentar uma pessoa endemoniada e ou o demônio não sai, que talvez não seja, né? O demônio não sai, que talvez não seja, ou você queira resolver rápido, você pergunta para ele. Jesus Cristo veio em carne ou em espírito? O diabo não fala que ele veio em carne. O diabo não consegue dizer que ele veio em carne. Se o diabo dizer que ele veio em carne, ele abdicou de uma escolha que ele fez na eternidade. Ele não pode. Então, se a pessoa está lá meio que demoniada, cai no cai, não sei o quê, também. Minha filha, meu filho, Jesus Cristo vem em carne ou ele vem em espírito? Aí se a pessoa falar vem em carne, acabou, pode deixar que não é demônio, não. É outra coisa. Está passando mal, quer chamar atenção. Mas se a pessoa não falar e trancar os dentes, pode expulsar que é demônio. Né? Porque o demônio jamais vai dizer que Cristo veio em carne. Ele não pode fazer isso, ele não tem condição de fazer isso. Então, esse Nestor, ele trazia aí essa ideia. E uma outra ideia muito importante que ele trazia também é essa da Virgem Maria aí, né? Que ela era tida como Teótoco, né? Que seria a portadora, ela carregou Deus na barriga, né? Tem uns que carregam um rei, né, no ventre. A Maria carregou um Deus na barriga. Então ele não aceitava esse termo, Teótoco, né? Para designar que Maria era portadora do Filho de Deus, né? Ele não aceitava isso de forma alguma, que foi um dos grandes pontos, né, da sua mensagem, o nestorianismo. Ele teve várias igrejas, muitas igrejas. Essas igrejas não existem mais, foram consumidas pelo tempo, as pessoas perderam, né, o hábito, ou perderam suas crenças, porque fazer o quê? Mas são alguns dos hereges, né, e suas heresias que a gente encontra aí na história da igreja. Tem muito mais, eu podia ficar mais tempo com vocês aqui, mas eu não quero, estou precisando enxugar a matéria para não ficar muito tempo numa coisa só. Então, tá aí, ó. O marcionismo, né, que compilou a Bíblia lá, do jeito dele, condenou os outros livros, né? Você tem aí o montanismo, que se achava o Espírito Santo, e que veio completar a obra de Jesus na Terra, porque ele não completou a obra. Até falei no começo da aula que ele não deu lá, o Pai está consumado, né? Aí temos o arianismo também, e finalmente, né, o maniaquismo. Não, tem mais um ainda, que é o donatismo, que é aqueles caras que enfrentaram o Agostinho de Hipona, né? Aí o nestorianismo, né? E nós vamos abrir aqui. Olha, gente, tem muito mais heresias para eu mostrar para vocês, colocar para vocês aqui. Tem muito mais. Aliás, vai ter um próximo MAS que vai falar sobre isso. Não sobre os heréticos e essas heresias, mas as heresias geral, tipo gnosticismo, né? Tipo o docetismo, que são gerais. Às vezes não é só um teólogo, são vários que apoiam, né? Então, justamente isso aí, essas heresias. Agora, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: como que nós vamos, como igreja, atender, né, ao clamor de uma sociedade? De que forma vamos identificar uma heresia que comprometa o púlpito, que comprometa a nossa saúde ministerial? De que forma a gente vai comparar isso?
Olha, John Wesley tinha um esquema que ele fazia com os pregadores. Eram 4 perguntas que ele fazia, né? O movimento wesleyano fala sobre isso aí. A tradição, a Bíblia, a tradição, a Bíblia, a tradição, na Bíblia, não. A Bíblia, a razão, a tradição e a experiência. Eita, cabecinha. Fui buscar lá atrás. A Bíblia, a tradição, a razão, olha, a Bíblia, a razão, a tradição e a experiência. Então, quando um pregador wesleyano ia pregar, para evitar heresia, o Wesley fazia 4 perguntas para ele. Primeiro, o que você vai pregar está na Bíblia? Se não tiver, não pregue. Segundo, o que você vai pregar tem coerência? É uma coisa de gente sadia ou é uma viagem sem fim aí? Seria a razão. Terceiro, o que você vai pregar é fruto de uma experiência com Deus? Você teve uma experiência com Ele para você... Desculpa, é tradição da igreja? É uma tradição? Você vai cumprir a tradição? Em último lugar, o que você vai pregar é fruto de uma experiência com Deus? Então, esse era o crivo que ele tinha para os pregadores. Você vê a qualidade que ele deu de mensageiros, que a gente desfruta hoje como herança wesleyana. É simples. Então, assim, entender esses momentos da igreja se faz necessária essa pergunta. De que forma eu vou ter um ministério aí nessa sociedade? De que forma eu vou combater essas heresias que me cercam? Porque eu estou falando, gente, de heresias do passado. Mas tem as heresias do presente. Tem gente aí comendo sal, cara. Tem gente chamando mulher vida de mãezinha, como se fosse uma mãezinha mesmo, sabe? Eu vi uma igreja em São Paulo fazer um culto à Arca do Concerto. Colocou a Arca do Concerto lá em cima, uma réplica. O pessoal vinha e fazia adoração assim, Arca do Concerto. Então, a pergunta é, como a gente vai enfrentar esse mundo herético que nos cerca, né? Qual seria o caminho para enfrentar esse mundo herético que nos cerca? Essa é a pergunta. Pastor, assim, como diz lá em Oséias 4:6, né? Meu povo perece Sim, por bom falta de ponto. conhecimento, né? Então, assim, na realidade, é orientar e instruir a igreja, né? Com base na palavra, né? Olha, As pessoas, sim, porque termina. eu fiz as anotações aqui desde o marcionismo e são coisas que são bizarras, né? E Sim, as pessoas se sujeitam a isso aqui por falta de conhecimento, né? Então, exato. assim, é uma heresia para quem tem uma fundamentação bíblica, mas para quem não tem, eventualmente, pode ser alguma coisa que faça sentido. Porque tem coisas aqui que, de certa forma, para quem não tem conhecimento, pode gerar até uma confusão, né? Tem coisas Exato. que são aberrações, mas nem todas, assim, para quem não conhece, aparentemente, são, né? É verdade. Bom ponto que você colocou aí. Eu acho que uma das respostas, eu queria ver de cada uma resposta aí. Vou dar uma dica. Eu acho que uma das respostas é a ortodoxia. O que é ortodoxia? É chegar mais perto do original. Quando eu me distancio do original, eu começo a fazer firula. Eu começo a ter ideia fora do hora, eu começo a fazer coisa fora de hora, Quanto mais eu volto à palavra, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem demônio que cai na igreja, tem pulmão expulsar, demônio sair. Mas eu já fui pastor local, de igreja, algumas vezes, várias paróquias, e eu percebi uma coisa. Quanto mais eu ensinava a palavra, eu não estou falando de pregador que vem pregar e fico contando ilustração, sabe? Duas coisas que eu não consigo engolir. É pregador vir pregar e o sermão dele é só história. Eu quero ouvir a palavra, cara. Eu quero ouvir a palavra. Então, para mim, eu entendo que uma resposta que nós damos a essas heresias que estão acontecendo hoje no nosso meio, né? A resposta está em ter um ministério mais ortodoxo possível, mais perto. Quando eu distancio muito da base, a tendência é de descaracterizar. Quanto mais longe eu vou,
começa a perder valores, perder entendimentos, começa a perder pactos, começa a perder tudo. Daqui a pouco eu estou numa anarquia total. Então, eu acho que o púlpito hoje está assim, tem muito autoajuda, tem muito antropocentrismo, né? Muito antropocêntrico, antropocêntrico, antropologia. Os louvores também estão mais horizontais, não estão mais verticais. É uns cultos, o pessoal morrendo, pedindo para um Deus que está longe, uma vida miserável que não acaba. Meu, quando é que nós vamos ter o culto da alegria? O culto da felicidade? Então, eu acho que quanto mais você se aproxima, vocês vão dirigir igrejas, já não dirigem. Presta atenção. Quanto mais você dá comida para o seu povo, menos possessão demoníaca, menos doença, menos tudo. É incrível, cara. Porque as igrejas que não se preocupam em dar a palavra, acham que uma posição de mãos resolve tudo bem. Mas quando você dá a palavra, você diminui o índice de opressão maligna na igreja, de gente que ignorante, que só vem para atrapalhar, e acaba o coração maleável, Deus trabalhando. Né? Porque a igreja está mais perto possível da ortodoxia. E aí, o que vocês acham dessa pergunta? A gente viu a lista de... Aliás, se quiser comentar alguma coisa desses hereges aí, comenta. E já respondendo a pergunta, o que eu farei para tornar o meu púlpito mais... meu ministério, né? Para atender a demanda aí desses hereges que estão ao nosso redor. Eu tenho uma Posso pergunta só... Desculpa, Opa. pode falar, Daniel, porque hoje eu estou muito falante. tenho uma pergunta do nestorianismo, porque eu não consegui entender por que o nestorianismo era herética. Até porque aprendemos também isso, que Jesus tinha duas naturezas, a natureza do homem e Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Eu não consegui entender por que eles eram heréticos. Não, eu acho que quando você entrou, eu tinha falado com... Vamos lá, vou pegar aqui, né? É o último, né? O último. Opa, o último. Ok. Não haver união entre a natureza humana e divina. Também... Não, peraí, você não está entendendo. Eu não estou chamando de herético, não. Quem chamava era a igreja, era esse pessoal dessa época aí, do quarto século. A igreja do quarto século chamou ele de... E eu entendo, assim, em parte aí com ele, a questão da Maria, Teotoco, né? Teotoco, né? A portadora de Deus. Ele deu a sugestão para a igreja, vamos chamar de Cristo toca, que era a portadora de Cristo. Mas ele não entendia essa questão de Maria, mãe de Deus. Ele não questionou. Eu também não entendo. Deus não tem mãe, Deus é Deus. Agora, a questão da natureza, tem que entender uma coisa. Essa heresia aí, quem chamava de herege, ele, não sou eu, e nem o Major, e nem a Igreja Nazarena. Aquela época chamava ele de herege. Mas eu entendo agora uma compreensão minha como teólogo, que Jesus, enquanto homem, ele não tinha nada de Deus, no sentido de ser Deus. Ele é zero Deus, 100% homem. Por quê? Eu não vou nem usar a Bíblia, eu vou usar a metafísica. Depois eu bato com a Bíblia. A metafísica ajuda a maciar a carne. Se ele fosse 100% Deus, ele teria feito um teatro na cruz. Porque Deus não vai sentir dor. Se ele é Deus, cara, não sente dor. Se ele fosse 100% Deus, não teria dito: eu não sei o dia, nem os anjos, o dia da minha volta. Se eu soubesse, ele teria falado. Né? Então, assim, Jesus deu característica plena, que ele vem em carne. Eu dei até uma sugestão: se cair um demônio nessa igreja, manda ele falar. Se Cristo vem em carne. Se ele não falar, pode expulsar cada demônio. Se ele falar, dá um tapa e manda para casa. Que é gente que está só atrapalhando o culto. Então, assim, agora, quando ele ressuscita, aí sim, ele torna 100% Deus. Agora ele pode entrar pela parede, comer um peixe, ele pode subir, desaparecer, ele pode fazer o que ele quiser. Então, assim, em parte ali eu concordo com o nestoriano também. Mas é que, na verdade, o que eu vou colocar aqui dos hereges
a igreja primitiva que dizia que era por causa dessa forma, entendeu? Por exemplo, nós não temos dúvida da Trindade, tem? Tem três? Pois é, mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Não tá. O Concílio de Calcedônia e o Concílio de Éfeso condenaram a doutrina da Trindade, porque não estava na Bíblia e achava que não existia. Só que o problema foi o uso da terminologia. É o modo que você falou. Não precisa falar Trindade, falar Pai, Filho e Santo são harmônicos, distintos e harmônicos. Acabou, entendeu? Então o Nestor, ele não está tão errado, não, nesse ponto de vista, entendeu? Sim. E quanto à igreja, já para concluir a pergunta, penso eu que um dos maiores problemas que nós temos hoje é a falta de conhecimento. Então, eu, como uma pessoa que gosta do estudo, gosta da palavra de Deus, acredito piamente que o que a igreja precisa é aprender da palavra de Deus. A igreja não precisa saber dos anseios do pregador, dos desejos, dos sonhos do pregador. A igreja precisa saber da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tem a promessa de não voltar vazia. O Espírito Santo diz que vai relembrar, trazer a nossa memória à palavra de Deus e não ao pregador. Quando eu vejo assim, quanto mais a igreja isso como congregação, rala de palavra de Deus, mais acontece coisas assim estranhas, os mistérios da fé, o culto das heresias. Então, Então, agora, um paralelo que você faz no dia de hoje, Daniel. Particularmente eu, tá? Estou falando eu porque não vou assumir o nome da Nazareno, nem o nome do STNB. Tem hora que o professor fala, assim, na minha ética dogmática, docente, eu preciso dar os caminhos para o aluno, até caminhos eu discordo, mas eu preciso mostrar cada caminho e ele escolhe, né? Mas eu peço uma vênia, abro um parênteses aqui, coisa pessoal minha, sou pentecostal, creio no Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo, tenho alguns dons, eu me entrego, eu louvo, agradeço, às vezes eu prego, vejo que ele me usa, mas eu não entendo a questão do transe espiritual. As pessoas que, abre aspas, são cheias do Espírito, fecha aspas, e caem num transe espiritual. Deus não usa ninguém fora de si. O diabo que endemonia a pessoa e tira a faculdade mental dela. A Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Portanto, tem crente que, sei lá, começa a rodopiar de um jeito e perde os sentidos e faz uns gestos, inclusive alguns gestos parecidos com os, sabe? Você sabe o que eu estou falando? Então, assim, eu não entendo, porque nenhum texto na Bíblia mostrou um transe. A Bíblia diz que a glória de Deus desceu lá no templo, que os sacerdotes não podiam ministrar. Mas por quê? Estavam muito cheios, caíram no chão? A glória os impedia. Se eu entrar aqui em glória, vai ser 2 horas de glória, aí eu não vou ter que... Mas a glória impedia. É aquela questão de dizer assim, que Deus fala assim, a minha glória não darei. Aí, como é que é? A minha glória, nem imagem de escultura, né? Tem um texto que fala, a minha glória não daria a outrem e nem a imagem de escultura. Por que Deus não dá a glória dele, cara? Porque ele não quer? Porque ele é egoísta? Porque só ele é Deus? Não, cara, porque a gente não consegue suportar. você não tem formato. Deus é uma glória XP10. A gente é um 286 com Winchester ainda. Não vai ter condição. Outra coisa, ele é a própria glória. Ele não pode dar de si mesmo, ele não pode se diminuir. Ele é a própria glória, entendeu? Eu não vou conseguir. Então, assim, eu não entendo a pessoa em transe, cai no chão lá. Agora, se ela for arrebatada, é bíblico arrebatamento, mas a pessoa cai rodopia, cai no chão, fica tremendo. Cara, isso para mim é espiritismo, eu não entendo isso não. Eu não entendo. Eu pulo, eu danço, eu já fiquei na presença de Deus assim, meio absorto, de tanta glória, mas eu tava consciente, cara. Eu sei contar até 10. Eu sei as coisas primárias. Eu sei onde é que fica o banheiro. Não tem problema nenhum. Então, essas coisinhas que eu não consigo entender nesse ramo. E aí eu sei que aí, para mim, isso é uma heresia. Porque está fora da palavra de Deus, entendeu?
E tem até É, um pensamento que é bem recorrente. Se você for pegar a maior linha de pensamento cristão hoje, não estou falando de pessoas letradas, de quem estudou para isso, mas pensamento comum, você vai ver que o cristianismo se assemelha a qualquer tipo de religião que prega bondade, igual o budismo, islamismo, porque Deus é amor e prega o amor, e isso amor não tem mais aquela raiz bíblica. É até interessante. Teve uma vez um jovem que me confrontou isso, e eu tive que bater de frente nesse ponto. Ele fala, mas todas as igrejas não pegam, todas as religiões não pegam esse amor? Sim. Não, não prega. É outra religião, outro tipo. Se assemelha, mas não é. E eu percebo que as pessoas estão tão rasas, no nível assim tão básico, que qualquer coisa que vê, que parece ser, eles consideram que é. Qualquer palavra que parece ser, eles consideram como é. Qualquer profetada que vem até eles, considera como é. E Aham. eu acho que o melhor jeito de quebrar isso é o ensino. O melhor jeito de quebrar a ignorância é o ensino. E quando você ensina, a pessoa não só volta para aquilo ali se for consciente, né? Não tem que se Olha, discutir. só para pegar só um gancho aí também no comentário do Daniel, uma das coisas que também acontecem é que pregar a palavra hoje não dá ibope, né? Digamos assim, né? Hoje as pessoas, nem todas as pessoas querem ouvir a palavra na íntegra, né? Porque dói, né? Levar a vida de santidade, dói ter que ter compromisso com o dízimo, dói deixar bem claro que o nosso objetivo maior tem que ser a salvação, né? E que as coisas aqui são terrenas, são temporárias, né? aham. E isso talvez eventualmente não enche a igreja, né? Então, essa doutrina, esse evangelismo voltado para a prosperidade ou para a flexibilização do evangelho ou desse permissionismo do evangelho, de certa forma, abre brechas, né? Para a instalação de heresias, né? Isso também é um complemento, né? Porque a gente vê igrejas pregando santidade que aparentemente não cresce, e a gente vê ministérios aí surgindo sei lá de onde, e daqui a pouco estão explodindo, né? Porque pode tudo, porque é status. Isso, de certa forma, também acaba A mídia, né? favorecendo, né, essa instalação. Ô, Daniel, muito bom, Paulo, a sua colocação. É pertinente. Mas eu quero dizer uma coisa ainda, concluindo com o Daniel ainda e pegando também, então, um pouquinho no seu lado aí, João Paulo. Deus ama a todos, mas não salva a todos. A condição do amor é Deus que aceita você. A condição da salvação é você que aceita Deus. That's it. O cara não é condenado porque ele pecou, deixou de pecar. Ele é condenado porque ele escolheu não querer. É diferente. É diferente. Entendeu? Então, porque Deus é amor, tudo pode. Vem como estás, fica como estás, do jeito que você está, pode, porque Deus é amor. Não. O amor de Deus é para. Deus recebe todos em amor. Salvação é outro departamento. Salvação tem requisitos. Tem o arrependimento, tem a confissão, tem o abandono do pecado, tem todo o processo para a pessoa ser salva. Se não fosse assim, não precisava Jesus ter vindo, meu. Doesn't matter what he did here. O sacrifice was em vão. Não importa o que ele tenha feito aqui, o sacrifício foi em vão. Se não tem critérios, entendeu? Se não tem critérios para usar arma, Major, no seu trabalho, qualquer um pode usar, ué. Vocês têm que ter lá o portar não sei o quê, tem que ter documento psicotécnico, saber usar, para defender para a sociedade, para você usar. Então, como é que é isso? Ah, eu tô cansado desse papo, cara, que Deus ama todo mundo, e que Deus perdoa a todos, não importa o seu pecado. Sim, ele perdoa a todos, não importa o pecado. Agora tem que ter arrependimento, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de posição, aceitar a palavra. A salvação, ela é um terreno, é de graça, mas não foi de graça que Jesus fez, né? E as heresias estão aí para sempre tirar. Qual que é a função da heresia? Tirar a pessoa do pino, tirar a pessoa do foco. Elas toda hora estão batendo, toda hora estão batendo. Ó, Major, eu atendi uma moça no meu gabinete pastoral, a acusação é que ela estava dando em cima de um rapaz da igreja que era casado, né? Aí eu fui em cima dela, né? Para conversar com ela, falei, meu filho, qual que é a sua posição? Por que você está fazendo isso? O rapaz é casado. Ah, pastor,
Está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia o quê? Não cobiçarás a mulher do próximo. Eu não tenho próximo. Tudo bem, eu sou solteira. Eu não tenho próximo. Mas ele tem, criatura, ele é casado. Olha, 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 anota o que eu vou te falar aí. Pior do que a mentira é uma verdade deturpada. Porque a mentira por mentira já é mentira, então ela é verdade, porque é mentira. A verdade deturpada não. É distorcida. Se eu for entrar no museu de réplicas e ter lá uma carta réplica do Shakespeare, se eu li na entrada museu de réplica, já era mais mentira. Porque eu já sei que aquela carta é uma réplica. Isso é uma questão filosófica, se você entender um pouquinho aí. Entendeu? Então, o objetivo claro da heresia é tirar a pessoa do foco. Você viu agora esse negócio, o pessoal morre agora? Você viu na internet agora? Todo mundo que morre vai para o céu. Todo mundo que morre vai para o céu. O cara levou tiro, deu tiro, bagunçou o coreto, estava no motel, você está no céu, está no primeiro andar de cima. O céu está em festa, né? O céu está em festa. O céu está em festa, o céu está olhando para nós aqui agora, tá feliz com a gente. Ó. Vamos encerrar essa live que eu estou ficando nervoso já, entendeu? Pelo amor de Deus. O que é isso, cara? Agora, aonde fica a palavra de Deus? Dá a impressão, Major, que nós vamos ficar no final numa ilha sozinho. E achando que todo mundo achando que você é louco, né? Acho que eu sou louco, né? Sabe? Não dá para entender. Aqui teve um caso aqui na Inglaterra, um caso assim, olha, inusitado. O cara se vestiu, o cara se transformou em mulher, o homem tirou ele se travesti, né? Colocou seio, silicone e tal, travestiu como mulher. E a mulher que é a namorada dele, ele é homem. Namorar a mulher virou homem. Ele se vestiu como homem. Eles casaram, né? E o homem ficou grávido. No caso, que era o homem que era a mulher, ficou grávido. E vou ter um filho normal. Não, cara, eu vou tomar uma aspirina, tô ficando meio doido aqui. Não, você pegou, não? O homem, né? O homem, ele disse que era mulher, colocou seio, só não fez a operação, né? A mulher que disse que era homem, cabelinho curtinho, tal, não sei o que, barba, não sei o que, o homem. Aí eles casaram e o homem tá grávido da mulher. Eu não sei, né? É difícil. Então, se a palavra não convencer, vai ficar mais difícil ainda, né? Então, o amor de Deus aceita tudo, cara. O amor de Deus abraça todos. A salvação tem critérios. Infelizmente, não tem como negar. Vai ter gente no inferno. Não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Essa mentalidade de hoje, essa cultura de hoje, pós-moderna, que é contra tudo, contra valor em princípio, né? Tudo que é valor em princípio, eles são contra, bate de cabeça e tal. Eles desenham um céu novo, um Deus novo. Eles abrem as portas do céu, fecham as portas do céu, sabe? Vamos lá, vamos ver no final. Pega a fila aí, vamos embora. Pega a senha, vamos embora. Né? Misericórdia. Bom, desculpa aí, estão a virar um desabafo, né, aula. Mas está dentro do tema aí, da história da igreja. Bom, alguém mais quer dar uma palhinha aí? Mas já como é que foi o aniversário? Foi bom? Foi dentro do culto ali. Foi dentro do culto com os jovens lá. Aí sim. Foi bacana. Amém, amém. Ok, vamos dar uma pausinha aí para tomar uma água. Aí são 20h15, né? A gente volta aí em 5 minutos, tá bom? Glória a Deus. Amém.